acompanhando a gente aqui do Contexto pela TV, nós vamos para um rápido intervalo, mas nós voltamos já já. No YouTube, continua seguindo. Vamos falar sobre o presidente Lula, porque ele demonstrou interesse em conversar por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em meio ao agravamento da crise diplomática entre os dois países. Apesar da intenção, o contato entre os dois líderes ainda não tem uma data definida. Nós temos todos os detalhes lá no nosso site, metrópolis.com. Quem traz, então, para a gente são os nossos setoristas lá de Palácio do Planalto e também de Palácio do Itamaraty. Dessa vez vem na matéria da Karine Souza. Ela traz para a gente que o presidente Lula manifestou esse interesse desse contato por conta dessas diversas crises que a gente vem acompanhando ao longo dessas semanas. Foi o que apurou, então, a Karine Souza. Ela traz para a gente que a declaração foi dada do presidente Lula em entrevista ao canal Os Três Elementos na quarta-feira. O contexto da ligação, contudo, não citou os ruídos com a nação norte-americana, mas o desejo em contatar grandes potências para tratar das guerras em curso no mundo. O que disse o presidente Lula, abre aspas, o mundo está precisando de paz e não de guerra. Semana passada, liguei para o Xi Jinping para falar sobre a necessidade do Conselho de Segurança se reunir. Ontem, terça-feira, dia 4 de agosto, falei com meu amigo Putin para eles se reunirem. Vou falar com o Trump também. São 5 pessoas no Conselho de Segurança da ONU. Se reúnam, tomam café, uísque, qualquer coisa e se reúnam para decidir o que vai fazer com o mundo, fecha aspas, foi o que disse o presidente Lula. Para interlocutores do Palácio do Planalto, que foram consultados pelo Metrópolis sob reserva, uma ligação entre Lula e Trump não está descartada, seja para discutir o atual contexto geopolítico, seja para tratar sobre a crise diplomática entre Brasília e Washington. O contato entre eles é visto como uma possibilidade, mas não está, até o momento, sendo articulado para que isso aconteça. Aqui a Karina traz para a gente, então, parte das crises que envolvem o Brasil e os Estados Unidos. Nós temos aqui a maior delas, que foi escalada nessa última terça-feira, quando o Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou a alteração do status do visto da embaixadora brasileira em Washington, a Maria Luísa Viotti. Embora a mudança não mude a atuação diplomática de Viotti, uma vez que ela se mantém como representante oficial do Brasil, o visto de múltiplas entradas das embaixadas acabou não sendo revogado. Agora, o status foi alterado para uma entrada só, o que significa, na prática, que se ela deixar os Estados Unidos, terá de pedir novo visto para retornar aos Estados Unidos. A medida foi vista como um ato político, interpretada por membros do Palácio do Planalto como mais uma iniciativa de demonstrar interesse dos Estados Unidos em tentar interferir no processo eleitoral brasileiro. Então, essa aí é a matéria que a Karine Souza traz para a gente sobre essa relação Brasil e Estados Unidos. Felipe Monteiro, será que essa possível conversa que vem a acontecer entre o presidente Lula e Donald Trump, será capaz de resolver esses problemas antes das eleições de 2026? Maria, olha que interessante a política, né? No começo, no ano passado, quando o Trump havia tarifado o Brasil, Lula veio com o discurso da soberania, da independência do Brasil, que o Brasil não ia fazer continência aos Estados Unidos. Isso gerou muitos capitais políticos para o Lula, né? Agora, nesse exato momento, esse discurso não pegou mais, não tem a adesão que tinha no passado. Claro que o Lula vai querer a todo momento voltar com esse discurso, que é um discurso muito bom para ele, mas não encontra mais ressonância como encontrou no passado, naquele momento. Então, tem pesquisas que mostram que a população coloca a culpa no Lula desse último tarifaço que o Trump deu em relação aos produtos brasileiros. Então, o Lula sabe disso, sabe que esse tarifaço não é bom para ele, e está buscando, sim, conversar com o Donald Trump. Além do tarifaço, é bom lembrar que está tendo uma crise diplomática muito clara. O Donald Trump, recentemente, cancelou o visto de autoridade do Brasil, o Lula cancelou o visto de autoridade dos Estados Unidos, ou seja, é uma relação muito ruim. E o Palácio do Planalto tem uma preocupação muito grande de que isso pode ser o primeiro passo por uma série de políticas que o Trump pode fazer em relação ao Brasil, de modo a influenciar as eleições no Brasil. E a nota triste disso tudo, Marília, se me permite colocar, ontem
Ontem, né, o ministro da Defesa do Lula, o Múcio, deu uma declaração falando que se o Estados Unidos fosse invadido pelos Estados Unidos, era melhor abrir o portão, falando que o Brasil não tinha condição de fazer frente aos Estados Unidos. Ele até pode achar isso, né? Todo mundo, de certa forma, deve achar isso também. Mas é um absurdo o ministro de Defesa do Lula fazer esse tipo de comentário, né? Se o Lula acha que defender a soberania do Brasil é importante, que se colocar fortemente contra a política americana em relação aos outros países é importante, ele não deve tratar segurança nacional de brincadeira, né? E tendo o ministro da Defesa dando esse tipo de comentário, né, desse tipo de fala, né, é realmente um absurdo, né? E contraria muito o que o Lula vem falando a todo tempo em relação a defender a soberania do Brasil, defender a independência do Brasil. Se você não tem uma força militar forte, você não tem condição de dar não com ênfase, o que deveria fazer os países que têm forças armadas. É isso, Felipe Monteiro. Vamos falar de eleições? Agora, vamos falar de um estado que você gosta e daqui a pouco a gente entra em uma outra questão. Vamos falar sobre Minas Gerais, que é o deputado